Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Cadê o povo alegre, o povo forte? Vamos ficar em pé e vamos adorar a Jesus. Quero chamar aqui a irmã Cida, a irmã Aparecida, para estar dando início ao culto. A palavra do Senhor diz que aquilo que é ligado na terra se liga lá no céu. Então se ligue nessa hora. Se ligue o teu pensamento no trono. A palavra de Deus diz: buscai as coisas que são de cima. E nós vamos clamar essa noite. Amém, igreja? Vamos adorar. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria, né, irmãos? Está mais uma vez na casa do Pai, né? Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia, uma semana que está se findando, né? E o Senhor está conosco. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez estamos na Tua casa, mais uma vez para Te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai amado, pelas bênçãos, pelos milagres, pela cura, meu Deus. Oh Deus, pela salvação da nossa alma, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, em renovar nossas forças, meu Deus. Nos guia, Senhor. Nos fortalece, meu Deus amado, meu Deus querido. Venha abençoar, meu Deus, a cada irmão que já está aqui nesta noite, meu Deus. Venha abençoar aqueles que estão vindo pelo caminho, Senhor. Que o Senhor possa trazer em paz e segurança, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus, salva as almas, desperta, Pai, aqueles que estão, Pai, aqueles que estão parados, aqueles que estão desapercebidos, aqueles que pararam, Pai amado, no meio do caminho, Senhor, da força, da graça, Senhor. Deus maravilhoso, Deus querido, fala conosco nesta noite, meu Pai. Deus abençoa, Pai, e receba a nossa adoração, Pai, receba a nossa oração nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Nós vamos adorar os hinos da harpa cristã. Vamos adorar com alegria. Vamos entregar ao nosso Pai aquilo que nós temos de melhor. Pense, nós levantamos, quer dizer, vamos começar. Nós deitamos ontem, dormimos e acordamos, como diz o salmista, pois que até aqui a mão do Senhor tem nos sustentado, aleluia. Então vamos adorar com alegria. Nós temos mãos, temos pernas, aleluia. Temos boca para falar, olhos para olhar. Então vamos adorar a Jesus, aleluia, com alegria. Hino de 107 da harpa cristã. Firmes nas promessas de Jesus, aleluia. Vamos adorar ao nosso Pai, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, diga para Ele. Voz bem forte, diga. Diga. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Diga para Ele. Firme, diga. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Diga, firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. O quê? Firme nas promessas de Jesus. Diga pra Ele, diga. Diga aleluia. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Ó glória, diga. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue. Diga igreja. Plena liberdade em Jesus, sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Diga. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme.
Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. O que? Firme nas promessas de Jesus. Diga para ele: firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Vamos adorar a Jesus com o hino de 401 da harpa cristã. Vamos adorar com alegria. 401 da harpa cristã. Adore ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. 401 da harpa cristã. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Você vai tirar? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 401. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não é o do lado? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abre. Aleluia. Glória a Deus, vamos de novo. Diga ao Senhor. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já neste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Diga para ele: breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vida é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Diga para ele: breve virá. Diga: breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Diga para ele: breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Diga para ele: breve virá. Diga: breve Jesus voltará. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muito em breve nosso mestre voltará, aleluia. Glória a Deus. E nós estamos aqui esta noite porque estamos ansiosos por a vinda do nosso Rei Jesus, aleluia. Então nessa noite se desprenda para Ele, fale com Ele, clame por Ele, aleluia. E nós estamos felizes por mais esse dia, por mais essa oportunidade
que o Senhor nos dá. Amém, igreja? Felizes também pelo irmão Armando estar aqui conosco, mais um culto. Aleluia, amém? E nós temos uma boa atitude. Sempre que alguém vem nos cultos, a gente vai cantar aquele corinho para ele assim: visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus nós vamos dizendo, e o que? Essa igreja ama você. E se a igreja ama você, é porque ela ama Jesus. E por isso nós vamos dizendo que quem ama vive na luz. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Glória a Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. E nós vamos continuar em adoração ao nosso Pai. Nós vamos aqui ler a palavra devocional da noite, em comunhão com Cristo. E para Ele nós termos toda adoração, venerar Ele com todo o nosso coração. Nós vamos ficar em pé. E eu quero chamar aqui a diaconisa Ana para ler algo. E logo ela terminando de ler, já vamos orar em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé e adorar a Jesus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus aqui? Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler aqui em Salmos 25. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santificado é o teu nome, Senhor. Estamos felizes, Pai, por estar aqui na tua casa, te louvando e te engrandecendo. Aleluia. Amém? Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos. Ele perdoe os seus pecados. Aleluia, glória a Deus. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixe confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os seus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e da sua benignidade, porque são desde a eternidade. Não se lembre dos pecados da minha mocidade, nem da minha transgressões, mas segundo a tua misericórdia, de mim por tua bondade, Senhor. Bom é reto e é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retalmente e aos mansos ensinará seu caminho. Toda a vereda do Senhor são misericórdia e verdade para aquele que guarda o seu conserto e o seu testemunho. Por amor ao teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Na sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. E o segredo do Senhor é para os que os temem,
Ele fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem misericórdia de mim, porque estou solitário e aflito. A ânsia do meu coração se tem multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Amém? Aleluia, glória a Deus, né? Deus é muito bom, né? Ele ora a nós, Ele perdoa, Ele ama os bons e os maus, Ele veio pulsão para o doente, glória a Deus. Por isso nós estamos felizes, porque nós estamos bem com a graça de Deus. Vamos orar, irmãos? Aleluia. Pai querido, Pai amado, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua casa em honra e glória do Teu nome. Papai querido, Papai amado, o Senhor é santo do santo, Pai. Por isso, Papai querido, eu sei que o Senhor está aí em cima, olhando aqui na terra. Mas, Papai querido, o Senhor deixou o Espírito Santo para vir até aqui, Papai, para receber as orações, para receber os hinos, Papai amado, e levar as doenças que os irmãos estiverem doentes, Papai, aleluia. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso e misericordioso, Papai. Papai, desce, Papai querido, e manda a bênção sem medida aqui para os irmãos. Eu não sei do que os irmãos precisam, Senhor, mas o Senhor sabe. Papai querido, o Senhor sabe o nome de cada irmão aqui. Porque quando ele estava no útero da mãe, o Senhor já sabia o que ia ser, que ele ia vir para a tua casa para te louvar e te engrandecer. Papai querido, o Senhor conhece todos os nomes das estrelas, Papai. Por isso, Papai, eu sei que o Senhor conhece cada um que aqui está, Senhor. Abençoa, Papai querido, pastor, a pastora, presbítero. Abençoa todos os irmãos. E abençoa também o povo que está ouvindo aqui na rádio, os irmãos, na internet. Oh, Deus da televisão. Oh, Deus Todo-Poderoso. Abençoa cada um deles. Porque, Papai querido, eu não sei do que eles precisam. Mas o Senhor sabe do que eles precisam, Pai. Então, Pai, abençoa, ajuda. Se for emprego, Pai, abre porta onde não tem porta. Porque o Senhor abre as portas onde não tem porta, Pai. Então, Papai querido, faça isso, Papai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor tudo faz, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é santo. Nós sabemos, Papai, que o Senhor é maravilhoso. Nós sabemos, Papai, que o Senhor está visitando essa vila em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Então, Papai, visite cada um aqui dessa vila, Papai. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. E toca também, Papai, nos irmãos que não estão vindo na igreja. Porque eles entregaram a vida para o Senhor. Não foi para mim nem para o pastor. Ele aqui na frente, ele entregou para o Senhor, Pai. Então, Pai querido, vai na casa de cada um, Pai. E toca nele em nome de Jesus, Pai. É o que eu peço a Ti. E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. E a sua bondade dura eternamente, aleluia. A bondade de Deus é tão grande, que nós estamos aqui. Porque nós não merecíamos nada, mas Ele deu tudo por nós, aleluia. Ele abriu as comportas do céu, enviou o seu Filho Jesus, para nós que não merecíamos nada. Fomos reputados à morte, mas o Senhor nos deu a chance de sermos melhor a cada dia. Então aproveite isso. Aproveite isso a cada dia. Agarre essa oportunidade. Porque como diz a palavra lá em Joel, ele diz assim, que se nós soubéssemos como será o dia do Senhor,
nós não pediríamos para Ele vir, aleluia. Mas se nós estamos aqui, vamos nos melhorar a cada dia, para que nós possamos alcançar as misericórdias de Deus, as benevolências do Pai, aleluia. E que nossa casa possa ser cheia de paz, de alegria e de vida, e vida com abundância, amém, igreja? As irmãs do Círculo de Oração vão estar louvando agora em nome de Jesus. Vamos adorar a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Círculo de Oração, Ministério Manancial, saúde da amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.
em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, igreja. Independente do que for, vamos adorar a Jesus, aleluia. Pode ser na prova, no fogo, no vale ou no meio do deserto. Vamos adorar a Jesus, aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, igreja? Vamos adorar a Jesus. Eu quero hoje, ele diz que ele vai ler um versículo. Glória a Deus. Irmão Armando, está com oportunidade, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A igreja, agradeço a igreja da paz do Senhor. Vou ler Mateus 12, 46. É um pouco de dificuldade, mas eu ajudei. E levantamos ele ainda, a multidão, eis que levanta fora da sua mãe. E Jesus, irmão, estava pretensamente falar-lhe e disse-lhe alguém, e eis que então a livre fora da tua mãe e de teu irmão, que quem querem falarem de ti. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem minha mãe e quem são meus irmãos? E estendemos as suas mãos para os seus discípulos e disse: eis que minha mãe e meu irmão, porque a qualquer fazer a vontade do meu Pai, que está no nosso céu. Este é meu irmão, irmã e mãe. Agradeço a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É assim que começa. É assim que a gente começa a falar de Deus, aleluia. Aos pouquinhos, e o Senhor vai abrindo o nosso entendimento. E quando e essa palavra é tão bonita, essa palavra é tão linda, que quando Jesus estava ali pregando para aquela multidão, e Jesus ali falando com aquela multidão, com aquelas pessoas que estavam ali, e chega um e fala: ó Senhor, tua mãe e teu pai estão lá fora. E Jesus vira e fala assim: meu pai e minha mãe? Quem é meu pai e minha mãe? Meu pai e minha mãe são todos esses aqui que obedecem e ouvem o meu Pai, aleluia, que estás no céu, aleluia. Então que nesta noite nós possamos estar com essa palavra, que nós na presença de Deus somos todos iguais. Não há maior, não há menor. Somos todos ovelhas do mesmo aprisco, aleluia. Somos ovelhas do mesmo pastor. Que nessa noite nós tenhamos isso em nosso coração,
para a honra e a glória do nosso Pai Jesus. Amém, igreja? Quero chamar como as horas passam, né? Quando a gente olha, já vai dar 8 horas da noite. Parece que já faz uma eternidade que nós estamos aqui. Mas eu quero chamar aqui o presbítero Wellington para falar algo da paz de Deus. E logo em seguida nós vamos falar mais um pouquinho de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Agradecer a Deus, né, por estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, adorando e glorificando o santo nome dEle. Glória a Deus. Salmo 140. Glória a Deus. O versículo 5 e o 11. Vou ler o primeiro. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento. O 5. Os soberbos amarram-se laços e corda, estenderam a rede ao lado do meu caminho. Armarão-me laços corrediços. O 11. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja derrotado. Glória a Deus. Aqui o salmista está dizendo para nós, trazendo para a nossa vida de hoje, glória a Deus, tem muitos aí fora, né? Os caluniadores, aquelas pessoas que falam mal de nós, mas leva até multidões, né? Arrastam. Pessoas que muitas das vezes estão junto conosco na igreja, mas as pessoas que quando quer defamar o seu nome, você na frente de outras pessoas, eles arrastam as pessoas, falam aquela pessoa lá, não vou nem dizer o nome, mas Deus é aquele que vê tudo, né? Assim como eu estava conversando com o pastor aquela hora, mas tem muitas pessoas que falam de nós aí fora, falam mal da igreja, mas eles podem até arrastar pessoas junto com eles, mas não pode chegar até a Deus, né? Porque o Deus que ouve as coisas que nós não ouvimos muitas das vezes aí fora, que as pessoas falam de você, de mim, de outras pessoas, mas Deus ouve. Mas quem honra é Deus, quem nos sustenta é Jesus. Então, não importa que as pessoas falam sobre a igreja, sobre as pessoas que estão aqui cultuando, não importa. Pode arrastar multidões, mas quem vai nos sustentar, quem vai nos honrar, vai ser Jesus. É Ele que faz tudo. Então, não importa o que as pessoas falam, o importante é o que Deus sabe o que você está fazendo diante da presença dEle. Não é isso? Então é isso, irmãos. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E as palmas louvam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. É desse jeito. É desse jeito que o presbítero falou. E para complementar o que o presbítero falou, se vocês puderem abrir bem rápido, eu só vou ler. Isaías, capítulo 4, 5, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso. Capítulo 5 de Isaías. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A epígrafe desse texto fala sobre a parábola da vinha e a sua aplicação. Quando a gente fala em vinha, a gente pode imaginar um campo cheio de frutos, né? Cheio de uvas, frutos bonitos, frutos belos. Mas há sempre alguém que quer acabar com essa vinha. Há sempre uma pessoa, alguém, uma multidão, um país que quer acabar com essa vinha. Mas Deus falou assim para Isaías, neste capítulo 5, lá no verso 13. Isaías 5, 13. Só para nós entendermos mais um pouquinho do que o presbítero falou para nós aqui. Que ele falou a palavra de Deus. Diz assim, Isaías 5,
verso 13. Olha que coisa linda. Portanto, o meu povo está sendo levado cativo por falta de entendimento ou conhecimento. E os seus nobres, veja bem, aqueles que se acham grandes, mas lá na frente, sabe, presbítero, diz a palavra que eles terão o quê? Fome. Fome do quê, igreja? Fome da palavra de Deus, terão fome. E aquela multidão que eles arrastaram secará de sede. Você pode glorificar Deus. O Senhor está falando que morre, o povo vai em ondas. O povo vai em ondas, mas morre por falta de entendimento do que, igreja? Da palavra de Deus. Por estarem sem a palavra, por estarem no próprio entendimento. Os homens vão pelo seu próprio entendimento e esquecem que o verdadeiro entendimento, como diz lá em João, acho que 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Aleluia, você foi liberto pela palavra. Adore ao Senhor, igreja. Você foi liberto por essa palavra. Por isso que nós estamos aqui esta noite. Pastor Daniel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Deus seja louvado por tudo que já ouvimos. Quero também louvar o Senhor, mas antes eu quero deixar um verso bíblico aqui. Provérbios de Salomão. Ainda para acrescentar ainda um pouquinho sobre o assunto que acabou de ser comentado. Salomão escreveu no capítulo 16 e o verso 7. E olha o que diz. Diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Olha que coisa interessante. Se os caminhos dos crentes é agradáveis aos olhos do Senhor, os nossos inimigos terá paz com a gente. Até aqueles que desejou o mal, até aqueles que pensou na nossa derrota, vai chegar e vai ter amizade com a gente. Vai ter comunhão com a gente. Por quê? Porque o Senhor faz isso. Então, e qual é o nosso dever? Amar os inimigos. Qual é o nosso dever? Considerar os nossos inimigos. Orar pelos nossos inimigos. E enquanto os inimigos são inimigos, nós continuamos sendo amigos. E assim, Deus faz com que eles tenham paz com a gente e a gente com eles. E é o que vai acontecer. Daqui a pouco os inimigos vão chegar e dizer assim: deixa eu abraçar vocês, deixa eu congregar com vocês, deixa eu participar das coisas de Deus com vocês. Isso vai acontecer em nome de Jesus, porque Deus faz essas pessoas ter comunhão. O título desse louvor diz assim: você vai superar as lutas, as provas, as dores, as lágrimas, os temporais, os vendavais, o mar bravio da vida. Escute. Mesmo antes que você nasceste, te chamei de filho. Antes que você fosse gerado, eu te conheci. Lhe formei no ventre, te dei vida desde a semente. Sem haver figura congruente, te estabeleci. Escute. Você foi caçado como presa pelo predador. Eu me fiz escudo protetor de forma intransponível, pra tocar e destruir quem amo, por mim tem que passar. Te esquecer e te abandonar
meu filho, é impossível. Essas batalhas e provas que vêm parecem más, mas no fundo são bens. Com a borboleta dá pra entender que o casulo precisa vencer. Se no limite você se encontrar quase anulado e sem respirar, eu entrei em cena e te estendo a mão pra te levantar. Filho, eu te amo, não te esqueci. Quase que a morte ceifa a tua vida, mas te protegi. Filho, não chore, volte a acreditar. Você já veio até aqui, vai, mas essa superar. É assim a vida espiritual. Sobe e desce, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é fiel. Ele nos dará a vitória certa, no momento certo. Jamais esqueceu alguém, jamais desprezou alguém que clama e que espera nele. Essas batalhas e provas que vêm parecem más, mas no fundo são bens. Com a borboleta dá pra entender que o casulo precisa vencer. Se no limite você se encontrar quase anulado e sem respirar, eu entrei em cena e te estendo a mão pra te levantar. Filho, eu te amo, não te esqueci. Quase que a morte ceifa a tua vida, mas te protegi. Filho, não chore, volte a acreditar. Você já veio até aqui, vai, mas essa superar. Você já veio até aqui, vai, mas essa superar. Você já veio até aqui, vai, mas essa superar. Vamos superar, irmãos, em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel e a sua palavra não falha. Amém? Deus abençoe. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos superar. Embora muitos, às vezes, nos nossos olhos carnais, a nossa vista carnal, a gente fala, não vai dar certo não vamos conseguir não. Mas o Senhor nos ensina a não olhar com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, aleluia. Nós estamos numa época em que a nossa janela da alma, ela tem que ser ligada ao espiritual. Nós temos que aprender a estar ligado no espiritual. Sabe por quê, igreja? Porque muitas vezes não conseguimos muito dar o ponto final, não é assim, presbítero? Muito nos dá o ponto final, mas o ponto final quem nos dá é o nosso Mestre Jesus, aleluia. Quem escreve a nossa história é o Cristo Jesus, aleluia. E enquanto eu adoro, nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e a oferta na casa do Pai. Amém, igreja? Vamos adorar a Jesus, aleluia. E adore comigo, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, adore ao Senhor. Glória a Deus. Escute bem, ó, adore comigo. Hoje é o grande dia e Deus vai fazer algo diferente acontecer. Hoje sua história vai mudar. É hoje que as portas se abrem pra você. Hoje Deus levanta pra te defender. Quem te afrontou vai ter que recuar. Hoje o desenganado vai sair curado. Câncer, lepra e AIDS vão ser esmagados pela autoridade das tuas mãos.
debaixo da unção. Aleluia. O impossível ele faz, tá vendo aí, igreja? Glória a Deus. Escute. Quando ele chega, não tem pra ninguém. Quando ele ordena, a bênção logo vem. Quando ele fala, demônios se calam pra lhe escutar. É adorado no céu pelos anjos, respeitado no inferno porque ele é santo. Ele é Jesus, ele é demais. Ele é Jesus, ele é demais. Aleluia, você crê? Aleluia. Nosso Deus é santo, ele é grande, ele é invencível, ele é poderoso, aleluia. Não há nada que resista ao poder do nosso Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Diga comigo. Hoje é o grande dia e Deus vai fazer, você crê? Algo diferente acontecer. Hoje nossa história vai mudar. Aleluia. É hoje que as portas se abrem para nós. Hoje Deus levanta para te defender. Quem te afrontou vai ter que recuar. Aleluia. Diga. Hoje o desenganado vai sair curado. Câncer, lepra e AIDS vão ser esmagados pela autoridade das suas mãos. Aleluia. Basta uma só palavra que meu Deus mandar. Cadeias e algemas vão se arrebentar. Você está debaixo da unção. Diga. O impossível ele faz. Quando ele chega não tem pra ninguém. Quando ele ordena a bênção logo vem. Quando ele fala demônios se calam pra lhe escutar. Olha só, igreja. É adorado no céu pelos anjos, respeitado no inferno porque ele é santo. Diga. Ele é Jesus, ele é demais. É majestoso, tremendo, infalível. É glorioso, ele é invencível. Cavaleiro santo, Senhor dos senhores, poderoso ele é. Ele é a água que sai da rocha. É o pão vivo, Cordeiro de Deus. Ele é Jesus que a morte venceu. Ele é Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele é Jesus, o Cordeiro de Deus. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. O Cordeiro Santo, aleluia. Aquele que venceu a morte por nós, ai, aleluia. E ele está neste lugar, aleluia. Você pode sentir a presença dele, aleluia. Já quero chamar aqui a diaconisa Vanessa, que vai trazer a palavra esta noite. Vamos glorificar a Jesus e também chamar a diaconisa Neuza para estar orando por ela, aleluia. Glória a Deus. Quem quer ouvir um pouquinho mais de Deus, aleluia. Então abra os seus ouvidos, abra o seu, não apenas escute, ouça o que o Senhor quer falar conosco esta noite. Amém, igreja? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, traga a palavra que nós precisamos ouvir, Senhor. Usa ela grandemente, Pai. Coloca todas as palavras, meu Deus, na boca, para que ela venha falar, Senhor. E nós vamos aprender mais e mais de Ti, Jesus. Que nós possamos sair daqui nessa noite cheia da Tua presença. Que nós possamos sair daqui, meu Pai, mais entendido da Tua palavra. Que nós possamos sair daqui hoje, meu Pai, diferente do que entramos aqui, Jesus. Fala conosco, Pai. Fala conosco através dela.
Fala conosco, que é que nós precisamos ouvir, Senhor. Pois eu agradeço já em teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria, né? Estarmos aqui na casa do Pai, porque é Ele que nos dá força para estarmos aqui todos os dias. Eu confesso para os irmãos, quando a pastora me chamou, eu venho com a palavra sobre servir ao Senhor, eu e minha casa. E essa palavra, ela vem para mim. E como Deus me deu, eu não vou fugir dela. Abra vossas Bíblias em Josué, capítulo 24, o verso 15. Eu vou ler o 14 também. Amém? Josué. É depois de Números, irmã, Deuteronômio. É no começo. 24, 14. Eu vou ler o 14. Amém? Esperar os irmãos encontrarem. Fica antes de Juízes, tá? Amém? Vamos ler. A palavra do texto diz assim: Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. O 15. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E olha o que ele diz. Porém, Josué dizendo, tá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podem se assentar. Eu venho orando muito ao Senhor. A gente sempre vem, né, orando ao Senhor. Porque a gente não é nada se não orar ao Senhor. E o Senhor, eu nunca tinha lido, assim, eu já tinha ouvido, né, essa palavra, em minha casa serviremos ao Senhor, mas eu nunca tinha lido realmente os versículos, né? E essa passagem, ela enfatiza muito a responsabilidade de cada um escolher a servir a Deus. Mostra a importância de ter um compromisso pessoal com Deus, com o Senhor. E como uma decisão, igreja, pode definir a vida, a identidade, o propósito de uma pessoa. Porque quando você decide algo, fica assim, evidente, fica aparente. As pessoas olham para você e elas já logo vê a quem você serve. Só que isso não é para qualquer pessoa. Isso não é para qualquer um. Isso é para os fortes. Então se considere forte se você está aqui hoje. Porque reconhecer que só o Senhor é Deus, que você deve servir ao Senhor, não é para qualquer um. A gente vê tantos irmãos aí sempre mandando mensagem para a pastora. Às vezes eles mandam para mim também. Eu queria ir, mas eu não consigo. Eu queria fazer, mas não dá certo. Chega na hora de eu ir, mas acontece alguma coisa. Então assim, se nós estamos aqui, é porque nós somos fortes. Nós decidimos e o Senhor, Ele faz parte da nossa vida. Aleluia. E nessa passagem, Josué, ele convocou o povo de Israel para tomar uma decisão. Após eles terem tantas conquistas, orientação de Deus, no capítulo 24, o anterior, ele fala que ele falou para aquele povo tudo que Deus já fez, sabe, para eles se recordarem, para eles poderem tomar essa decisão. E ele apresentou a eles uma escolha muito clara. Ou vocês servem a Deus, ou aos deuses pagãos.
E quando ele fez essa declaração, eu achei tão bonito, sabe? Que ele falou assim, mas ele não estava falando dos outros, ele estava falando dele. Um homem de coragem, um menino, como a pastora falou esses dias, porque ele era um menino quando tudo isso aconteceu. Ele não tinha nem idade. E ele falou assim, mas eu, com toda a convicção, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu achei isso tão lindo, foi um marco naquela época, foi um marco de liderança, um marco de compromisso com Deus. Ele foi firme, ele foi um exemplo para aquelas pessoas, foi um exemplo para mim quando eu li. Eu achei tão bonito isso. E ele mostrou ali que as pessoas têm liberdade de escolher, nós somos livres, nós temos um livre-arbítrio para escolher o que queremos fazer da nossa vida. Nós podemos escolher se queremos a Deus ou não. E essa escolha, ela tem que vir de dentro do nosso coração. Não pode ser sob pressão, não pode ser porque a pastora e o pastor estão falando, ou porque o presbítero, não. É algo que tem que vir de dentro, tem que vir de verdade, de dentro da pessoa, com vontade mesmo de servir a esse Deus que a gente conhece, a esse Deus que faz maravilhas, que faz milagres, que nunca abandona. É uma obrigação até nossa vir à casa do Senhor, seguir Ele de verdade, de coração. Quando nós fazemos uma escolha, igreja, fica tão definido para nós como filhos de Deus, porque quando nós decidimos ficar com Deus, Ele nos reconhece como filhos. E Ele dá um propósito para cada um de nós, para as nossas vidas. Eu tenho o meu propósito, a irmã Ana tem o dela, a irmã Neuza tem o dela, os pastores têm o seu propósito. Só que daí, a gente tem que viver esse propósito, para que a vontade de Deus se cumpra. Porque não adianta vir aqui um dia e vir um pastor e falar, olha, Deus manda lhe dizer que vai acontecer isso. Se você não vir para a igreja, não vai acontecer nada. Não vai, porque você precisa ter esse propósito para a sua vida. Nós estamos hoje aqui, cultuando numa sexta-feira, que desde manhã eu estava, meu Deus, hoje tem culto, hoje tem culto, hoje tem culto, e a hora parece que não passa. Parece que, meu Deus, chegava 2 horas, falei, mas não chega nunca 5 horas. Por quê? Porque a gente tem vontade, a gente se alegra, a gente quer vir, porque a gente sabe que aqui a gente encontra a paz. A gente encontra irmãos que têm o mesmo objetivo que nós, que é orar, que é ir para o céu, que é para fazer a coisa certa. Não somos perfeitos, não somos santos, a gente erra todos os dias, todas as horas, mas a gente está aqui persistindo no propósito do Senhor. E nós estamos aqui hoje, nesse culto, para dar o nosso melhor, ou pelo menos tentar dar o nosso melhor para Ele. É a nossa melhor oração, é a nossa melhor palavra, é a nossa melhor oração, o louvor. A irmã Ana canta que se esguela. É de coração que ela faz. E o Senhor recebe, ela está dando o melhor dela. Ela me falou esses dias, sabe, filha, eu entro aqui dentro do banheiro, porque eu sei que no banheiro é só eu e Deus, e aqui eu posso gritar, eu posso falar com Ele, que eu sei que ninguém vai me atrapalhar. É o melhor dela com Deus. E nós viemos aqui hoje dar o nosso melhor. Nós escolhemos vir cultuar. Nós escolhemos acreditar que Deus tem um propósito para mim e para você. Por isso nós estamos aqui. E essa decisão de servir a Deus nos ajuda a resistir ao diabo, a resistir às tentações, a resistir aos deuses que tem aí fora, que é o dinheiro, porque o dinheiro é um deus. Muitos não sabem viver sem. Vícios, bebida, prostituição, e acabam perdendo o foco que é Jesus. Muitas pessoas trocam Jesus por uma TV. Muitas pessoas trocam Jesus por tão pouco. Mas nós não. Nós viemos aqui, nós escolhemos ouvir a palavra dele. Irmãos, tem tantas coisas aí nesse mundo que tenta tirar o nosso foco do Senhor. Servir ao Senhor é dar o primeiro passo. E é dar um primeiro passo, pastor, para uma jornada que não é fácil.
Mas é uma jornada de crescimento. É uma jornada de busca. É uma jornada de aprendizado, porque cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente aprende algo diferente de Deus. É buscar, é ler essa palavra aqui, que é tão bonita. Que é tão bonita, que quando eu vi ele falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu senti, parecia que eu ouvia ele falando. E a gente se sente tão bem quando a gente lê. Aleluia. Quando nós damos esse passo de vir para a igreja, vai vir batalha? Vai. Porque ele quer tentar nos tirar. Teve uma irmã que falou assim para mim, já eu não consigo ir por causa que sempre... Irmã, batalha vai ter, ele vai tentar fazer você ficar na sua casa. Falei mesmo, irmãos, falei para ela, você tem que decidir, eu vou mesmo assim. Porque senão não vem, não vem. Cada um aqui enfrentou alguma coisa para estar aqui agora. Mas viemos porque escolhemos Deus. Servir a Deus é uma responsabilidade espiritual e familiar. Sim, familiar, porque cada um aqui de nós é um exemplo para a nossa família. A irmã Cida veio falar esses dias que o filho dela que bebia, que parou de beber, porque é o exemplo que ele vê a mãe dele, orando, indo para a igreja, buscando por ele. Eu sou um exemplo para Yasmin. Eu tento trazer ela o tempo todo para a igreja. Às vezes ela fica meio avoada no culto, mas ela está no culto. Ela vem, cada um aqui de nós é um exemplo. A pastora é um exemplo para o filho dela, que um dia, em nome de Jesus, vai estar aqui com a gente. A irmã Neuza é um exemplo. Todos nós somos. Irmã Clarinda é um forte exemplo para o marido dela, que em breve, em nome de Jesus, ele vai vir também. Todos nós somos exemplos a seguir e nós devemos dar o melhor exemplo, que é servir a Jesus. Aleluia. Servir Jesus, igreja, é maravilhoso. É tão glorioso. E Jesus, ele tem um projeto para cada um de nós. A família é um projeto de Deus. O amor que Deus tem pela família, pelo casamento, é algo tão sagrado, é algo tão importante. A orientação que a gente dá para os nossos filhos, a palavra de Deus já diz: ensina os teus filhos o caminho que ele deve seguir, para que quando ele estiver mais velho, ele não se desvie. É uma semente que nós plantamos e que um dia nós vamos colher em nome de Jesus. Quando nós plantamos a semente lá para o nosso familiar, através de um bom dia que o presbítero Wellington sempre manda, e tantos irmãos falam que ele sempre me manda, é uma semente. É uma semente porque é uma palavra de amor, é uma palavra de Deus. Para ter esse lar abençoado, uma igreja abençoada, temos que estar na presença de Deus. E tudo isso, igreja, envolve fé, envolve perdão, envolve união. Porque nós estamos aqui, mas para nós estarmos aqui, a gente tem que ter união com o irmão. A gente tem que saber perdoar quando o irmão falha com a gente, porque o irmão não é perfeito e nem nós. E isso tem que fazer parte, tanto aqui na igreja como lá em casa. A fé, o perdão, a união. Porque é isso que vai nos livrar das batalhas, que vai nos dar força para vencer, que vai nos levantar. E só Deus é que pode dar essa sabedoria. É só Deus que pode dar sabedoria. E tem irmãos que ainda não vêm buscar essa sabedoria. Aleluia. É só Deus, e nós temos que mostrar para nossa família o que é correto. Às vezes até dói falar, porque eles têm um caminho diferente, eles pensam diferente, mas a gente não pode se opor. A gente tem que falar: olha, Jesus te ama, eu te amo, mas olha, isso assim não é do jeito que Deus gosta, mesmo que eles não gostem. Mas a gente tem que falar a verdade, falar: mas você é livre. E eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia. E eu ouvi um pastor falando, o chamado, ele é individual. Cada um tem o seu chamado.
Não adianta a gente querer trazer o outro à força, porque o chamado é individual. É Ele, Deus. Tem coisas que a gente só tem que orar, a gente tem que fazer a nossa parte, mas é Deus agir. Porque é individual. E esperar por Deus. Porque às vezes, não é, pastor? Às vezes a gente quer tanto. E acaba atrapalhando o agir de Deus. A gente acaba colocando a mão onde não é para pôr. E às vezes a pessoa tem que passar por coisas que às vezes a gente acaba atrapalhando e ele não passa. E às vezes tem que passar por algo muito difícil, muito dolorido, que quebra. Que deixa a pessoa lá no chão, para ele ver depois que só Deus pode tirar ele de lá. Infelizmente tem pessoas que só vêm para a igreja depois que está doente, depois que perde o emprego, depois que... Igreja é assim. Tem pessoas que é assim. Nós temos que dar glória e aleluia, porque nós estamos aqui alegre, triste, doente, saudável, nós estamos, mas tem gente que não é assim. Tem gente que só vem e busca quando precisa. Mas é um chamado individual. Cada um tem que passar o que tem que passar. Mas cabe a nós, cristãos, fazermos o nosso papel e mostrar a melhor decisão, que é a verdade, que é a família, que é Jesus. E quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente reconhece que Ele é o nosso Pai. Então a gente tem que fazer o que o Pai quer. Porque eu falo para ela, minha filha, olha, minha filha, você quer fazer isso, mas não é. É assim que você tem que fazer, e ela tem que fazer. E é assim a gente com Deus. A irmã Neuza vive falando aqui que às vezes a gente quer fazer algo, mas não é aquilo que Deus quer, e a gente tem que fazer o que Deus quer. A gente tem que se humilhar para Deus e falar, tá certo, Deus, é assim mesmo, eu vou fazer. Tá certo, Deus, não é isso que o Senhor quer, eu vou fazer. Eu vou fazer do jeito que o Senhor quer. Irmãos, a Bíblia ela é clara, ela não tem caminhos. Ela fala que só Deus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então não adianta buscar em outro lugar. Não adianta buscar no dinheiro, no trabalho, na TV, em casa, no parente. Não, é Deus. É só Ele. E Jesus, Ele é tudo de bom. Jesus é tão maravilhoso, para dizer na língua de todo mundo, Jesus é top, igreja. Porque Ele é tão bom, que Ele sabe tudo que eu e você precisa. Ele sabe, Ele vem nos acalanta. Porque Ele sabe quando a gente precisa de algo dEle, uma palavra mais assim, que vem e nos consola. Porque não é sempre também que a gente está 100%. Tem vezes que a gente precisa de um carinho e Jesus vem e dá. Porque Ele é muito bom, porque Ele é maravilhoso, e Ele é o caminho certo, Ele é o caminho correto, e sempre vai ser, aleluia. E quando Josué, ele fez essa declaração, dizendo que ele, a família dele, serviria ao Senhor, aleluia, ele teve como objetivo alcançar toda a parentela dele, mostrando para eles, para os membros da família, para as pessoas que estavam lá, qual era o melhor caminho a se seguir, e as pessoas tinham que seguir, para fazer certo, tinha que seguir os mesmos princípios de fé dele. Ele mostrou isso para eles. Lá em Atos 16, 30, 31, diz assim, igreja, ó, e tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e tua casa. Olha que coisa mais linda, e será salvo tu e tua casa. Você tem fé? Fé que Deus pode fazer coisas incríveis, inimagináveis, inacreditáveis para mim e para a sua família. Que nós estamos aqui hoje falando desse Deus e através da nossa fé, dessa palavra. Deus está trabalhando lá, está intercedendo lá. Aleluia. Onde quer que nossa família esteja, Deus está lá. Porque nós estamos orando por Ele, então Deus está cuidando, Deus está trabalhando, Deus está protegendo, Deus está livrando, está guardando eles. E Êxodo 23, 25 diz assim, ó, e servireis ao Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água.
E eu, Deus, tirarei do meio de vós todas as enfermidades. O que mais que a gente quer? O que mais? Esse Deus que não deixa faltar nada. E ainda tira todas as nossas enfermidades. E tem gente que ainda tem dúvida de escolher esse Deus. Igreja, olha o que ele diz. Que ele abençoa e que ele não deixa faltar o pão, a água. E ele ainda tira todas as doenças. Deus é justo, Deus é fiel, porque Ele é Deus e Ele vai nos abençoar, porque Ele nos ama. Eu não estou dizendo que se você tem que ir para Deus, não entenda mal, não estou dizendo que você tem que ir para Deus querendo algo em troca porque Ele vai te dar, não. Mas quando você faz de coração, Ele é tão justo e fiel, que Ele é tão Pai, Ele é tão poderoso que Ele te dá. Porque Ele está vendo o que você está fazendo de coração, que você está vindo aqui na igreja, ouvir a palavra dEle de coração, com vontade, com fervor. Então Ele faz. Porque Ele é bom. Porque Ele é Deus. Em 1 Reis 18, 21 diz assim, ó. Eu vou falar só o verso B. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor Deus segue-o, se não a Baal. Olha o que ele diz. Ele está dizendo aqui que só tem dois caminhos, ou segue ele ou segue a Baal. Jesus está perguntando, até quando? Faz a sua escolha. Seja firme, seja forte, assuma, faça uma escolha. Para que dúvida? Olha tudo que a gente já falou aqui que ele faz. E ainda mesmo assim, tem gente que tem dúvidas. Igreja, tudo que a gente já leu aqui, cada milagre que o Senhor fez, cada prodígio, cada cura, ressuscitou, Ele tem a chave da vida e da morte, Ele tira, Ele dá. E ainda tem pessoas que não vêm para a igreja, não quer seguir esse Deus, sendo que Ele diz que Ele, como que Ele fala, pastora? Eu sou, Ele fala que eu sou o que sou, né? Eu sou o que sou, Ele é assim, Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus, Jesus. Não há... Como, pastora? Não? Como que vai explicar Deus? Porque Ele é maravilhoso. Não há tempo para ficar oscilando. Um dia tá, um dia não tá, um dia eu tô crente, um dia eu não tô. Tem que se comprometer com uma coisa e acabou. Não há mais tempo. O tempo está findando, Jesus está voltando. Quantas coisas a gente vê acontecendo aí, tantas coisas ruins. Tantas coisas se cumprindo aí para quem são entendedores da palavra do Senhor. Sempre vem falando, os estudiosos, quantas coisas estão se cumprindo. Não tem tempo mais para oscilar. Ou é Jesus ou é diabo. E para terminar, João capítulo 6, versículo 67 e o 69 eu vou ler. Diz assim, ó. E então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Nós, eu e você, temos crido e conhecido que Ele é Cristo, o Filho de Deus vivente. Deus é quem nos encoraja. Só Ele tem a palavra, só Ele tem a vida, só Ele tem a cura, só Ele tem restauração, só Ele tem transformação, só Ele dá tranquilidade, só Ele tem paz, só nele tem alegria, porque Ele é Filho de Deus, porque Ele veio para nos salvar, para nos salvar. Ele é o caminho, Ele é o caminho, Ele é a
verdade, Ele é a vida, Ele é tudo, Ele é poderoso, Ele é glorioso, é Ele quem nos fez, é Ele quem projetou para as nossas vidas tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que pretendemos, tudo que ainda vamos ser. Mas para isso nós precisamos estar no caminho dEle. Não é fácil. Tem dias difíceis, mas é possível. Nós estamos aqui. Eu digo por mim. Eu era tão pecadora, tão errada, tão tudo. Mas Ele olhou para mim. Ele olhou para mim, Ele me escolheu. E eu nem merecia. Na verdade, eu acho que até hoje a gente vive assim, sem merecer, porque Ele é tão bom, Ele faz tantas coisas boas que às vezes a gente nem merece. Quantas vezes nós pedimos algo ao Senhor e Ele nos dá algo ainda melhor? Quantas vezes a gente não precisa nem pedir? A gente está aqui, ó, só no pensamento, Ele já sabe, Ele faz, porque Ele é Deus. Vamos seguir a esse Deus de todo o coração. Vamos falar com toda a fé, com toda a ousadia. Vamos declarar juntos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare, igreja, todos os dias: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor, independente de qualquer coisa, independente do que haja, do que aconteça. Diga para Ele que você vai servir ao Senhor. Porque esse Deus é bom, presbítero. E Ele nos ama incondicionalmente. Fique com essa palavra. Declare para Ele ainda esta noite que independente de qualquer coisa, você vai continuar servindo. Você vai continuar adorando. Você vai continuar glorificando a Ele. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu agradeço a minha rica oportunidade. As palmas elevem para Ele, porque Ele é digno. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? E mais lindo, que a trajetória de Josué, que quando o Senhor mandou que Moisés fosse para libertar aquele povo, Josué era uma criança. E ele continuou ali do lado de Moisés, ele não saía. Porque ele queria aprender, ele queria conhecer quem era aquele Deus que havia falado: eu sou o que sou, aleluia. E Josué ali andava com ele, foi crescendo na graça e no conhecimento. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E nesta noite, e lembre, quando Moisés já estava chegando no final de todas as coisas, quando ele foi, o Senhor o avisou que ele ia morrer. O Senhor falou assim: busca aquele jovem. Busca aquele jovem que sabe de tudo. Ele estava contigo, ele aprendeu da lei, nas tábuas da lei. Ele tem um coração que ele não vai desviar do caminho, aleluia. Jesus está falando para nós: não desvie do caminho, seja como Josué, aleluia. Mas Josué teve medo um dia? Sim, teve medo. Mas sabe o que ele fez? Lá em Josué 1, ele correu ali, se dobrou na presença de Deus, com medo, e falou: Senhor, será que eu vou conseguir? Deus virou para ele e falou assim: levanta, tenha bom ânimo, eu estou contigo, eu vou na frente, eu estarei contigo, e se você, Josué, ser igual Moisés, não se desviar deste livro, da minha lei, eu estarei contigo, aleluia, todo o tempo, aleluia. Vamos glorificar. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos encerrar este culto hoje adorando ao Senhor. Lá tem, na pasta tem. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com uma oração, esse louvor. E nós vamos pedir ao Senhor que nos retorne a primeira essência, aleluia. Que se você que está nos ouvindo, talvez você está num caminho que você se perdeu, mas o Senhor nessa noite Ele diz: venha, venha, volte ao primeiro amor, aleluia, aleluia, aleluia. Diga: estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei
de adoração. Diga: Senhor, não quero que os meus olhos, diga para Ele, perca o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca, diga para Ele, o desejo de Te adorar. Diga: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência. Diga: jardim particular. Lembra? Aleluia. Quando Jesus ia orar lá no Getsemane, estou no meu jardim, tranquei a porta, o quê? Abri meu coração, reguei, diga, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Diga: Senhor, não quero que os meus olhos, diga para Ele, fale, perca o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca. Declare para Ele, fale, o desejo de Te adorar. Diga: vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Pra quê? Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, o quê? Jardim particular. Te adoro. Declare para Ele, Te adoro. Peça para Ele agora, fale, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, Te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Diga pra Ele, jardim particular. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Foi essa essência que Josué não perdeu, aleluia. Foi a essência da presença do Deus Trino, aleluia. Josué, ele não perdeu a confiança, ele não se perdeu, ele não se deixou se perder. Sabe por quê? Lá no final de Josué, nós vamos ver um homem que desde pequeno ele seguia o Senhor e sua doutrina e sua palavra. Ele morreu embaixo de uma árvore, aleluia, sereno, sabendo ele que ele estaria junto ao Deus que ele era, aleluia, o Deus que ele servia, aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos que um dia, aleluia, um dia veremos Josué, Isaac, Jacó, Abraão, veremos os heróis da fé, e o mais lindo ainda, veremos a Jesus de Nazaré, aleluia, o Deus que se fez homem para levar o meu e o seu pecado. Então se apegue ao Senhor, você que está aí, você que está no teu lar, você que já perdeu a essência, mas ainda dá tempo, sabe por quê? Porque Jesus não voltou ainda, aleluia. Ele está dando chance para você que está aí. E se você precisa de uma oração, se você precisa de força, nós te convidamos para vir aqui no próximo culto, aleluia. E se você crer
E se você crer e confiar, se você se dispuser a dar o primeiro passo ao Senhor e falar: Senhor, é hoje, Senhor, que eu mergulho no mar, Senhor, e vou servir ao Senhor. E nós como igreja vamos orar, sim ou não, igreja? E nós orando ao Senhor, e você crendo, você estando aqui debaixo da unção e do amor do teu irmão, tenha certeza que Deus vai mudar o teu cativeiro. E você vai entrar lá no seu quarto, aleluia. Você vai entrar no seu quarto, ali no seu jardim particular. E o Senhor vai falar contigo. E o Senhor vai descer com bênção. O Senhor vai te trazer de volta à vida, aleluia. É isso que Jesus faz com aquele que o busca em espírito e em verdade, aleluia. E nós estaremos aqui domingo, se Jesus não voltar. Mas se ele voltar, vai ser melhor ainda. Porque nós estaremos numa grande ceia nas bodas do Cordeiro, aleluia. Mas domingo é a Santa Ceia do nosso Senhor, aleluia. É o dia onde nós vamos em união, em unidade, renovar a aliança com o Senhor, aleluia. Sabe, ele diz assim para os seus discípulos na Santa Ceia, na Páscoa, que hoje para nós é a Santa Ceia. Ele diz assim: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. E nós vamos estar aqui fazendo isso, esperando Jesus, confiando em Jesus, vivendo para Jesus, nos mortificando para Jesus, aleluia. Vivendo uma vida por Jesus, aleluia. E nós convidamos você, meu irmão, minha irmã, você que está aí, talvez você não está indo em lugar nenhum, está perdido, vagueando, sabe, com o seu pensamento cocheando em 2 lugares. Nós convidamos a você, venha domingo. O culto começa às 19 horas. Estamos aqui na rua Álvaro dos Santos, 101, Jardim Renata, pertinho da tua casa. Venha adorar ao Senhor e receber a oração da fé. Estaremos aqui o presbítero Hélito, o pastor Daniel, orando, intercedendo, colocando óleo consagrado na tua vida. E se você crer e determinar, como a irmã Neuza nos ensinou, você determinando, o Senhor vai agir na tua vida. Amém, igreja? Vamos ficar em pé e adorar ao Jesus. Quero convidar aqui para orar a oração da fé, a oração do renovo, a oração da vida, aleluia. E se você crer, você sentirá a chuva seródia de Deus inundando a tua vida nesta hora. Quero chamar aqui o irmão João para estar orando ao Senhor. Irmão João, vem orar ao Senhor, aleluia. Orar por todos que precisam, por todos aqueles que necessitam. Quem precisa de oração, eu em minha casa, aleluia. Vamos orar por todos, amém? Você que está aí ouvindo, ore também junto conosco. Se você precisa de algo que é possível, é impossível para o homem, mas para Deus é possível, ore ao Senhor, dobre o teu joelho aí, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque ainda há tempo, amém? Vamos orar. Saúde a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está no meio de nós aqui, né? Contemplando os louvores e as glórias que nós estamos dando para Ele, meu Deus. Motivo de muita alegria estar mais uma vez na presença de Deus. Tanta pessoa que está neste mundo aí, que podia estar na presença de Deus e não está. Mas ai daquele que vira as costas para Deus. Tanto que Ele fez no mundo, sofreu, veio pregado na cruz do Calvário, chicotearam Ele, puseram uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele veio no mundo para salvar, ele não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Mas muitos hoje não querem saber, virou as costas para Deus, quer saber das coisas do mundo. Que o maligno está no mundo, reinando de tudo quanto é jeito, tirando vida de criança, de gente grande, de pequeno, tudo. Mas aquele que tem Jesus Cristo na vida dele, tem Deus, ele tem a maior riqueza na vida dele. Porque não tem dinheiro no mundo que pague o valor de uma alma que Jesus comprou com o sangue dele, né? Deus poderoso e eterno Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo, os pastores, abençoa os presbíteros, as pastoras, os presbíteros, meu Deus, abençoa os diáconos, abençoa todos
as irmãs do ciclo de oração, meu Deus, meu Pai. Abençoa o pastor, a pastora. Abençoa as irmãs do ciclo de oração, Senhor Jesus. Abençoa aqueles que não veio, Senhor Jesus. Visita eles no lar dele, Pai. Visita os hospitais, cura aqueles que estão no leito dos hospitais, na mesa de operação, meu Pai, que estão no UTI. Aqueles que estão enfermos no lar deles, nosso Deus e nosso Pai celestial. Abençoa o irmão Paulo, a irmã Cacilda, meu Deus. Abençoa o jardineiro. Toma eles em tuas mãos, Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. Cobra a tua igreja com teu sangue, Jesus querido. Pai celestial, leva todos em paz por lado deles. A moradia de cada um, Jesus querido. Dá uma noite de paz, de saúde. Abençoa teu povo pelo poder do teu santo nome. Salva as crianças, os jovens, as jovens, os adultos e os idosos, meu Pai. Abençoa todos pelo poder do teu santo nome, Jesus querido, meu Deus e meu Pai. Dá saúde para todos, meu Deus. Abençoa a moradia de cada um, Jesus. Envia teus anjos nos 4 cantos da moradia, abençoando, guardando e cobrindo com teu sangue. É o que eu te peço, Jesus. E já lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Hoje e para sempre seja louvado o teu santo nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ô, glória. Quantos estão felizes pela mensagem? Interessante que Josué, desde jovem, aprendeu tudo o que aprendeu e foi um dos que entrou na terra prometida. Só Josué e Caleb que entraram com aquele povo remanescente. Então veja a vitória que conduz aqueles que se dedicam para servir a Deus, não é? Mensagem gloriosa. Deus abençoe. Estenda vossas mãos para cá. Domingo estaremos aqui com a Santa Ceia do Senhor em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre. Todos amados digam amém. Deus abençoe. Terminado.